Tranquilo? Pode começarem, tá? Tá bom, então. Boa noite, todo mundo. Que é o grupo do trabalho de desinfecção e esterilização de matérias cirúrgicas. O grupo Thalita, Matias, Lara e Felipe. A disciplina Clínica e Cirúrgica e Centro Cirúrgico. Então, vamos começar com a esterilização de materiais cirúrgicos. Então, todo o material que a gente utiliza hospitalar, ele tem que ser esterilizado. Esterilizar, contamina uma pessoa e essa pessoa para vir a óbito. Então, existem os processos de esterilização e o principal deles é eliminar as presentes formas aqui no slide falando. O processo de esterilização de instrumentos geralmente é visto como um método mais eficiente para eliminar a presença de formas de vida no centro cirúrgico, finalizando a asepsia de maneira eficaz. Então, para a esterilização são utilizados componentes químicos, físicos, físico-químicos, e sempre seguindo as normas de acordo com o material cirúrgico, é a sua resistência ao calor ou vapor. A esterilização química ela é feita a partir do glutaradeiro, formaldeído, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio e ácido peracético e plasma de peróxido de hidrogênio. A esterilização física, por sua vez, é obtida pelo uso de autoclave. Acho que alguns já se conhecem já, essa autoclave já. Vapor saturado sob pressão, calor seco e radiação. Aqui com uma imagem bem clara aqui. Tipo de esterilização. Então, a gente tem os físicos e tem os químicos. Os físicos são vapor saturado sob pressão, que é autoclavação, calor seco, estufas, radiação ionizante, raios de gama cobalto 60 e iodo 131, e radiação não ionizante, que é a luz ultravioleta. E os químicos foram guataradeiro, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio, desinfetante ou esterilizante, e ácido peracético, esterilizantes, fungicidas, viricidas e bactericidas e esporicidas. Aí, então, são os tipos de esterilização, físico e químicos. Aí, o Felipe agora vai continuar aí. É a Lara essa parte, Matias. Ah, Lara? Trabalha, Lara. É porque o meu tava preto, gente. Tá escutando? O meu tá doido. Continue. Tá escutando ou não? Tamo. Ah, tá bom. Ô, Glória. Aí a gente vai falar da desinfecção dos materiais cirúrgicos, que é um procedimento que consegue eliminar grande parte dos micro-organismos. E depois, como o Matias falou, ela é complementada pela asepsia, né? Aí, falando aí, geralmente esse procedimento é feito por meio da utilização de hipoclorito de sódio, cloro e álcool, podendo ser uma maneira de desinfecção de baixa ou de alta eficiência. A desinfecção de baixo nível é responsável por extrair completamente as bactérias vegetativas e também alguns tipos de fungos e vírus. Até poderia ser considerada uma técnica completa, porém há alguns vírus e esporos bacterianos que resistem e continuam nos equipamentos. A desinfecção de baixo nível costuma ser feita de álcool isopropílico, álcool etílico, álcool não propílico e hipoclorito de sódio. Por outro lado, a desinfecção de alto nível utiliza cloro, glutaraldeído, solução de peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio, compostos clorados, ácido paracético, eu não sei como é que fala isso, ortofaldeído, alguma coisa assim, e água superoxidada. Nesse método de asepsia, apenas os vírus e os esporos bacterianos, considerados como lentos, sobrevivem. Agora eu não sei mexer nisso. Mexeram. Pode passar aí, Juliana, por favor. Já foi, ó. Eu vou falar sobre um pouco dos tipos de desinfecção. A de alto nível tem que ser no ácido. Peracéltico, formaldeído e glutaradeído.
A desinfecção de nível intermediário é com cloro, iodo dos esforos, fenólicos e álcools. A desinfecção de baixo nível são compostos com quaternário de amônia. No sexto slide, está mostrando os passos. O primeiro passo é a limpeza, feita por cuba plástica e a cuba de ultrassom Cristofoli. Aí vem a inspeção visual, que é com lupa com iluminação Cristofoli, é a inspeção do material. Depois vem a lubrificação, o lubrificante e a lubrificação. Depois a embalagem, que é o modo de preparo, e os envelopes, quando você coloca. Tem a esterilização, suporte para envelopes e a água destilada. E por último tem o autoclave Vitale. Agora sou eu. Agora eu vou falar da classificação dos materiais, porque dependendo do tipo de material e como ele foi assim utilizado, a gente vai fazer um tipo certo de esterilização. Quando o material é crítico, que ele entra em contato com os vasos sanguíneos, tecidos livres de micro-organismos, a gente faz a esterilização. Já o material semicrítico, que entra em contato apenas com mucosa ou pele, mas não entra, que são os inaladores, por exemplo, a gente vai fazer a desinfecção. E no caso de material que não entra em contato com pele íntegra, só faz a limpeza mesmo. Juliana, Oi? eu te mandei uma mensagem no WhatsApp de um vídeo bem interessante. Não sei se você conseguir transmitir aqui no grupo, para o pessoal ver. Só para complementar o trabalho nosso. Tá, e dá para eu colocar no grupo de vocês, entendeu? Ah, tá. Aqui não dá para apresentar, não. Tá bom, então. Eu coloco lá depois no grupo. Tá, porque fala isso tudo, entendeu? Aborda isso tudo que a gente está falando. Aham. Então é isso. Tá. Deixa eu só voltar aqui, né? Para dar essa complementar. Quando a gente fala em esterilização de materiais, né, todo material que ele é utilizado, né, dentro do hospital, ele precisa, né, passar por um processo de esterilização, de desinfecção, né, ou de limpeza, né? A gente tem que começar, vocês deveriam ter começado com esse slide aqui, entendeu? O último deveria ser o primeiro, né? Por que isso? Primeiro eu tenho que identificar o que é um material crítico, o que é um material semicrítico, o que é um material não crítico. O não crítico, por exemplo, comadre, compadre, ele se for de inox, né, de instrumental inoxidável, pode sim fazer a esterilização até. Mas se for plástico, eu não posso fazer, né, esse tipo de esterilização. Por que a gente tem que saber o material crítico, não crítico, semicrítico? Porque, vamos supor, inaladores, né? Máscara de nebulização, circuito de ventilador mecânico, macro nebulização. Ele não pode, né, ir para uma autoclave. Ele precisa fazer uma desinfecção, né, de alto nível, sim, porque essa desinfecção, deixa eu até falar, eu vou chegar ali também numa outra situação aqui, uma desinfecção que ela se torna esterilizada quando é feita uma desinfecção de alto nível, né, por solução, porque muitas vezes, né, existem dúvidas, porque quando eu falo esterilização por agentes físicos, é quando a gente tem o quê?
coloca numa autoclave, em estufas. Então, nós temos uma ideia de que só é realizado uma esterilização quando você coloca lá. Só que nem todo produto, né, todo material, na verdade, ele pode ser colocado para autoclavar. Mas nós poderemos sim fazer uma esterilização com soluções químicas. Entenderam? Essa é a diferença aqui, porque às vezes a gente acha, vou colocar numa solução, mas não vai matar todos os micro-organismos que estão ali presentes. Mata sim, quando você faz uma desinfecção, uma esterilização, né? Uma desinfecção de alto nível. Você acaba esterilizando, né? Com esses tipos de agentes químicos aqui. Isso é o quê? Nós temos uma normatização em termos de tempo. Se eu deixo por 1 hora, 2 horas, numa solução de glutaraldeído, eu posso fazer o quê? Uma desinfecção de baixo nível. Mas se eu deixo por 12 horas, eu faço uma esterilização daquele material. Então, essa relação tempo também, que é deixado, né, o material no químico, né, na esterilização no produto químico, influencia também da forma de como vai fazer essa desinfecção, se é de baixo, médio ou alto nível, entendeu? Um alto nível, ele acaba estando o quê? Esterilizado, entenderam? Isso é importante vocês saberem também. E hoje tem muitos produtos, né? Está sendo muito utilizado, não está sendo tão mais utilizado em relação aos produtos químicos. O glutaraldeído faz em superfícies, isso a gente tem que saber também o que a gente faz, a limpeza terminal das unidades dentro do centro cirúrgico, né? Como que eu vou utilizar para lavar? E muito também superfícies, né? Piso, também o que a gente vai estar utilizando. Mais materiais, tem se utilizado muito esterilização em óxido de etileno, devido um local específico para isso, né? É uma melhor forma hoje de você conseguir realizar uma desinfecção sem tantos problemas, né? O óxido de etileno. Aí aqui vocês não colocaram, mas depois eu vou, quando eu falar um pouco sobre centro de material, eu vou falar para vocês esse processo aqui também todo. Quando o material sai do centro cirúrgico, ele tem que ir para o CME, ele sofre uma limpeza, ele vai ser lavado, né? Ele sofrer todo o processo, mas isso eu também vou falar depois, não tem problema não, ok? Alguma pergunta aí? Oi? Não. Tranquilo? Então, tá bom. Quem vai apresentar agora? Pode ser o meu, biossegurança. Tá, deixa eu achar ele aqui. Pode começar. Se vocês querendo, podem ir. A gente vai falar de biossegurança e o nosso grupo é a Ana Clara, Delmo, Igor e eu. Pode passar.
A biossegurança é um dos atribuidores que garante o princípio básico do SUS, que é a proteção, a promoção, a qualidade de saúde. E ele tem como base a normatização dos procedimentos, que a gente, como enfermeiro, se baseia, por vezes, no NANDA, NIC/NOC, né? Usa as tecnologias ao nosso favor e tem sempre a educação continuada, que para reduzir a exposição a qualquer forma de contágio para poder levar uma infecção hospitalar. Pode passar. Pode passar. Aí a gente se baseou nesse manual de biossegurança para falar um pouco das normas, que ele tem como objetivo informar o trabalhador quanto aos requisitos gerais de biossegurança e a importância dos mecanismos de proteção individual e coletiva, de forma a prevenir, controlar, reduzir e eliminar os fatores de riscos inerentes aos processos de trabalho. A gente, quanto no ambiente hospitalar, tem a precaução padrão, que é a higienização da mão, o uso de luvas e avental, óculos e máscara, e sempre o descarte de material na caixa de pérfuro cortantes. E a gente tem que lembrar que qualquer contato com fluido corpóreo é infeccioso e requer que todo profissional sujeito esteja com essa precaução padrão. E pode passar. Depois a gente vai falar de cada uma delas. O programa de controle de infecção visa revisar anualmente os manuais de biossegurança, porque é igual na situação que a gente está vivendo agora, é tudo muito novo diante ao Covid-19, né? Então, muita coisa vai mudar diante as normas hospitalares, já mudou e vai mudar, né? E tem como objetivo também reduzir o número de micro-organismos patogênicos encontrados no ambiente de trabalho e, consequentemente, a contaminação cruzada. Isso é algo que a gente tem que ter bastante atenção, porque às vezes a gente vai com uma luva e vai de um paciente para o outro, que a gente acaba levando uma contaminação, uma infecção, por descuido, né? Que a luva deve ser trocada sempre após cada contato com cada paciente, pelo menos. Nem sempre a lavagem das mãos é possível. Às vezes, de um leito para o outro, você pelo menos trocar o contato da luva. Sensibilizar a equipe quanto à importância de conscientemente aplicar as técnicas adequadas de controle de infecção, que é como eu já falei, por exemplo, o uso das luvas, a troca, né? Estabelecer estratégia de promoção à saúde dos pacientes e da equipe de saúde, promover a vacinação para os alunos e colaboradores de curso, e atender às exigências de regulamentos governamentais locais, estaduais e federais. Pode passar. Aí tem o básico, né? Que antes de qualquer procedimento e ao final de todo procedimento, deve ter a higienização das mãos. Que agora, mais do que nunca, acho que já está bem na nossa cabeça, né? Que é molhar as mãos, usar o sabão, lavagem das palmas da mão, do dorso, entre os dedos, não esquecer do dedão, o punho, e sempre quando for fazer, enxaguar, sempre com a mão para cima, para evitar que a contaminação do cotovelo volte para as pontas das mãos, e enxugar com papel toalha. Já falei. E deve ser a higienização das mãos deve ser antes e após o uso das luvas, e quando não forem e quando as mãos forem contaminadas, em caso de acidente,
Tem que sempre notificar quando tiver algum contato com fluido, porque a instituição geralmente tem algum protocolo. Pode passar. Aí eu botei que vale lembrar, porque da higienização das mãos, que o uso das luvas não exclui a lavagem das mãos. Que é importante manter sempre as unhas curtas para evitar que rasgue a luva, ou então que a gente tenha sujidades debaixo das unhas, né? E tirar sempre todos os adornos, que também é um foco de contágio muito grande no ambiente hospitalar. Tem que sempre estar retirando todo e qualquer adorno e unha sempre cortada. Utilizar a técnica de lavagem iguais das mãos, não dar atenção só na lavagem rápida, na palma da mão, entre os dedos, e tem que seguir todo o protocolo. Realizar o procedimento a cada lavagem, e tem os corretos que existisse uma pia distinta para a lavagem das mãos, e diferente de instrumental. Caso as luvas sejam rasgadas ou puncionadas durante o procedimento, elas deverão ser removidas imediatamente e as mãos rigorosamente lavadas e novamente enluvadas antes de completar o procedimento. Após completar o atendimento, realize todas as etapas de avaliação e tratamento de acidentes de trabalho com material biológico, conforme o fluxograma para acidentes. Geralmente, o hospital já tem esse fluxograma e a gente tem que notificar o responsável caso a gente tenha algum contato com fluido, com material biológico, para talvez uma notificação, um acompanhamento, para ver qual vai ser o protocolo a ser seguido com a gente. Profissionais com lesão na mão ou dermatites devem se abster-se até o desaparecimento das lesões, de cuidar dos clientes e de manipular instrumentos e aparelhos potencialmente contaminados. Contudo, em casos especiais, estes devem ser cobertos com curativos antes do calçamento das luvas. Pode passar. Agora são os meninos que vai apresentar. Eu acho que seria o Igor, mas ele saiu. Eu vou dar continuidade então, Juliana. A gente vai falar agora do EPI, que é o equipamento de segurança individual, que são elementos de contenção de uso individual utilizados para proteger o profissional de contato com agentes biológico, químico e físico no ambiente de trabalho. Servem também para evitar a contaminação do material em experimento ou em produção. Desta forma, a utilização do equipamento de proteção individual torna-se obrigatória durante todo atendimento e procedimento. Os equipamentos de proteção individual e coletivo são considerados elementos de contenção primária ou barreira primária, e podem reduzir e eliminar a exposição da equipe, de outras pessoas e do meio ambiente aos agentes potencialmente perigosos. Aí a gente vai falar de cada EPI reduzidamente. O primeiro seria as luvas, que são utilizadas para prevenir a contaminação da pele, das mãos e antebraços do material biológico, durante a prestação de cuidados e manipulação de instrumentos e superfície. Como eu já tinha falado anteriormente, né, que deve ser usado um par de luvas exclusivo por usuários, e descartando após o uso. Então, não vale ir passando botar uma luva e fazer todo atendimento na enfermaria. Tem que sempre fazer a troca. E as luvas não protegem de perfurações de agulhas, mas está comprovado que elas diminuem a penetração de sangue em até 50% do seu volume. E também tem que se atentar na hora da retirada da luva, que também pode ser uma fonte de contaminação. Tem um procedimento correto, que seria
A gente já viu na aula de semiologia, né? Que seria através das fotos, e dá para mais ou menos ver que evita o nosso contato da pele com a luva, com a parte contaminada da luva. Pode passar. O uso de máscara, que é indicado Marinha, para... Oi. Ah, você jogou? Então pode continuar. a minha voltou aqui agora. Juliana, Oi, tá ouvindo? A minha tô internet tá muito ouvindo ruim. bem. Pode ir. Agora, Pode falar. ainda mais. Ela é indicada para proteção, né, de vias respiratórias, mucosa, né, oral, durante a realização de qualquer procedimento. É contaminar água por gotícula, né, via respiratória, é muito importante para a gente usar. E procedimentos que a gente, de respiração com agentes patogênicos, eventualmente. Aí tem os tipos de máscaras, né? Tem a máscara de TNT, que é mais que é indicado para a gente usar nos hospitais, né? Ser usado para após a utilização as outras máscaras, a utilização dela pode lavar com água e sabão, ácido, coar e secar. Oi, não tá dando para ouvir, não. Ele saiu. Entra, Karina, porque ele saiu aqui. Então volta rapidinho, só para me falar. Só volta um. A gente tem no ambiente hospitalar, agora, por exemplo, a gente está usando muito esses dois tipos, que é a máscara de tecido, que é a cirúrgica, e a máscara N95, ela protege mais contra os aerossóis. E a máscara cirúrgica a gente usa mais no dia, em procedimentos mais comuns, onde não geram aerossóis que não vão contaminar a gente. Pode passar. Aí vale lembrar, né, que a máscara nunca deve ser usada e tem que ser descartada em lixeira apropriada. Sempre no ambiente hospitalar tem sempre a lixeira de material contaminado e de material não contaminado. Qualquer tipo de EPI deve ser descartado na lixeira de material contaminado. Não deve guardar em bolsos ou gavetas. E agora a gente vê que a máscara cirúrgica é descartável. A gente pode usar até, se eu não me engano, até por 4 horas. E a N95, no momento, está podendo ser reutilizado a gente não, até o momento que ela não está amassada e nem umidade tem. A gente pode guardar e reutilizar. E deve evitando ficar tocando após sua colocação, porque a gente acaba contaminando nesses procedimentos e o uso da máscara fica inválido. Pode seguir. Deixa eu... E o EPI, o óculos também é um EPI que protege nossas vias, nossos olhos, né? Quanto a respingos de aerossóis e até mesmo projeção de estilhaço.
e deve ser usado também, e não é um EPI descartável, ele deve ser higienizado e reutilizado, e cada profissional deve ter o seu, não compartilhar. Pode seguir também. Delma, você? Oi, tá me ouvindo? Sou eu. Tá dando pra ouvir? Tá. Ah, show. Vou falar sobre os tipos de jaleco. Né? Tem um jaleco que todo mundo conhece, né? O jaleco de algodão, que é padrão de todos os enfermeiros e técnicos que estão usando, que é feito de algodão ou material sintético. É um protetor de roupa mais para a pele, né? Que deve ser utilizado exclusivamente em ambiente laboral, para prevenir a contaminação ou exposição a agentes biológicos e químicos. O jaleco deve ter o colarinho alto e mangas longas, né, para proteger os braços, podendo ser de algodão, né, como já tinha dito, ou de material sintético. Ele deve ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das roupas de uso pessoal. E lembrar, né, de estar tirando antes de sair do ambiente hospitalar, né, com a técnica correta de colocar no saco, né, e prevenir de, quando chegar em casa, colocar separado para ela ser lavado. Aí tem um jaleco de TNT, que oferece proteção ao usuário, criando uma barreira contra contaminação cruzada. Mediante isso, ele tem que ser descartável após cada uso, né? E também ajuda na poluição ambiental e fluidos corpóreos, né? Previne, né, contra essas indigências aí. Além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais. Aí vale lembrar, a roupa branca não substitui o uso do jaleco. E a troca deste EPI deve ser diária e sempre que for contaminado por fluidos corpóreos. Não circule nas dependências externas a clínica ou laboratório com jaleco e remova ao sair da clínica, laboratório ou consultório. Pode passar. Aí vem um gorro. A indicação de uso. Deve ser utilizado no ambiente laboral, proporciona uma barreira efetiva para o profissional e o usuário, né, que protege contra aerossóis e respingos, né, de salivas, confeccionado em TNT. Os cabelos devem estar presos e o gorro cobrindo completamente as orelhas. Para retirá-lo, né, tem a técnica correta, que é puxando na parte superior central do gorro e descartar, né, num recipiente apropriado. Aí tem o sapato fechado, que deve ser utilizado para a proteção dos pés, né, no ambiente hospitalar, durante suas atividades. É obrigatória a utilização de calçados fechados, tipo tênis, né, não pode ser aberto porque pode ocasionar algum acidente, principalmente com agulhas. Aí tem um propé, habitualmente composto por material permeável, usados com sandálias e sapatos abertos, não permitem proteção adequada e são proibidos nos laboratórios de clínicas, sendo permitido seu uso apenas em ambientes cirúrgicos e no centro de material esterilizado, CMR. Pode passar. Aí agora é a minha vez. Eu vou falar sobre a imunização. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Sim. A imunização nada mais é do que a vacina, a vacinação. A gente tem essa vacinação desde quando a gente nasce até a terceira idade. Aí a imunização, ela reduz os riscos de infecção à saúde desse profissional de saúde e também o seu cliente, que é o paciente, e os familiares dele. Os profissionais devem sempre ter a vacina em dia e atualizar anualmente. E as principais são a hepatite B, tríplice viral e a ADT, que é a dupla adulto. E todo aluno de graduação e pós-graduação, quando for fazer o estágio, tem que ter o caderneta vacinal em dia e atualizado, porque vai precisar ao fazer esse estágio. E quem não tiver, meses antes tem que ser regularizada essa vacinação, para que ele consiga. Pode passar. Os acidentes com materiais biológicos. Esses materiais biológicos é sangue,
e líquidos orgânicos contaminados, que podem resultar numa infecção de vírus do HIV ou do vírus da hepatite B e C. E a melhor profilaxia é o que a gente está falando até então, que são as normas de biossegurança, lavagem das mãos antes e após os procedimentos, usar os EPIs adequadamente e tirá-los também, que muitos profissionais, hoje em dia, até mesmo com Covid, estão se contaminando por conta de não saber retirar esses materiais adequadamente. Enfim, pode passar. A hepatite B e C, ela tem como esse líquido contaminado, sêmen, secreção vaginal, leite materno, o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido sinovial, que a gente tem no joelho, nos ombros, enfim, lavados nasofaríngeos e saliva. E o HIV é sangue, líquido orgânico contaminado, sangue visível e líquido orgânico potencialmente infectado, sêmen, secreção vaginal, líquido, etc. Pode passar. Materiais biológicos que a gente acha que pode ser contaminado, mas eles não são infectantes. Que na hepatite B e C é o escarro, suor, lágrima, urina e vômito, exceto se tiver sangue. E o HIV é a fezes, secreção nasal, saliva, escarro, suor, lágrima, urina e vômito, que não tem se tiver sangue. Os procedimentos recomendados pós exposição ao material biológico aqueles que após a exposição na pele íntegra, você vai lavar com água e sabão normal ou clorexidina desgermante. E na exposição de mucosa, você vai lavar muito com água corrente ou com soro fisiológico, que é a solução salina fisiológica. Procedimentos recomendados pós-exposição. Se o acidente for percutâneo, que é sobre a pele, lavar com água e sabão, como já tinha feito, e não apertar a ferida. E não deve realizar procedimentos que aumente essa lesão, que é com cortes ou injeções locais, e a utilização de soluções irritativas naquele local. E quando a fonte é conhecida, quando você conhece o paciente e você é contaminado por ele, se ele aceitar e deixar você realizar os exames diagnósticos, você vai saber se ele tem ou não alguma infecção ou alguma doença, etc. Aí você vai conseguir tratar para aquele tipo específico ou não, se não tiver. Caso ele recuse, ele não deixe, você vai ter que tratar como se fosse um desconhecido mesmo. Aí você vai fazer aquilo que é recomendado quem for desconhecido. E o diagnóstico médico, sintomas e história de situações de risco para aquisição de HIV, HBC e HCV. Pode passar. Agora sou eu de novo. Continuando, né? Levar em conta a probabilidade clínica e epidemiológica da infecção pelo HIV, HCV e o HBV. Prevalência de infecção daquela população, né, local onde o material perfurante foi encontrado. Emergência, bloco cirúrgico ou diálise, né? Procedimento ao qual ele esteve associado. E presença ou não de sangue, né? Se verificar, né, observar se teve presença ou não de sangue. E o procedimento em qual ele estava associado, se teve alguma coisa, né, a ver com agulhas ou pérfuros cortantes. E quando não houver informação sobre a fonte, o setor médico irá orientar. O setor médico irá orientar, né, sobre a realização da quimioprofilaxia, né, que é para prevenir, caso tenha se contaminado, né, ter uma chance de ainda se prevenir contra a doença. Pode passar. A conduta com relação ao paciente acidentado será definida pelo setor médico. Se o paciente, né, for fonte HIV positivo, é um paciente fonte que é considerado infectado pelo HIV, né, quando a documentação
de exames anti-HIV positivo. Aí, paciente fonte HIV negativo, onde envolve a existência de documentação laboratorial disponível e recente até 60 dias para o HIV, ou no momento do acidente através do teste convencional ou do teste rápido, né, que pode ser feito. Pode passar. Quando o paciente for de fonte desconhecida, na impossibilidade de se colher a sorologia do paciente ou não, ou desconhecer, né, por exemplo, o tipo de exposição, né, que a pessoa teve, recomenda-se a avaliação do risco de infecção pelo HIV, levando-se em conta, né, o tipo de exposição, dados clínicos e epidemiológicos, que, né, que pode acontecer lá de uma agulha estar em algum lugar, né, não saber de onde que veio, a pessoa se perfurar e não ter da onde, né, fazer esses testes todos. Aí tem que tomar, né, provavelmente também seria uma boa encaminhar para a quimioterapia, né, para fazer. E é isso, trabalho finalizado. Ok. Vamos fazer aqui algumas considerações, né? Quando a gente fala em biossegurança, né, todas as unidades de saúde hospitalar, clínicas, né, ambulatoriais, tudo, a gente tem que ter um protocolo, né, de biossegurança. É importante a gente estar falando, né, principalmente, né, na atual circunstância que a gente se encontra hoje, a biossegurança ela é muito importante, né, nos dias atuais. E que, como a Karina falou, sempre está tendo essas revisões, né? E se é preciso, sim, né? Principalmente agora vai estar tendo mais alterações ainda, né? Porque onde a gente só usava para precaução padrão, né? Luva, né? O avental, né? A máscara cirúrgica. Hoje a gente já vai ter que trocar por outro tipo de máscara, né? Então a gente está tendo que ter cuidados redobrados. Falar de segurança, de biossegurança, nós temos que focar na PCIH, né, que é o Programa de Comissão de Infecção Hospitalar, e não podemos esquecer da enfermagem do trabalho, né? São duas especialidades importantíssimas, né, para poder estar, como diz o outro, né, falando, atuando dentro das unidades, né? Fazendo educações permanentes, supervisões, fiscalizações quanto ao uso dos equipamentos de proteção, né, individual de forma adequada. Porque às vezes eu falo, chato, só porque não veio com o sapato ideal, adequado, mas quando acontece algum tipo de acidente do trabalho, é muito importante. Todo paciente, né, em qualquer momento, você tem que utilizar a precaução padrão, mas dependendo do tipo de paciente, você vai ter que utilizar algum outro, né? Higienização das mãos, a gente sempre fala, né? Não pode também deixar de falar mais uma vez, né? Porque é extremamente importante, porque é o que a gente leva de contaminação de um paciente para o outro. Então, a retirada das luvas, aqui, né, vocês colocaram. Eu vou colocar um videozinho da retirada da luva com paciente de Covid. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Alguém já assistiu? Eu já assisti. Como retira a luva e o capote de forma adequada. Mas eu vou colocar lá naquele grupinho que tem da faculdade, né? Porque aí todos têm acesso. É interessante vocês estarem vendo, né? Para poder retirar de forma, né, adequada. Aí nós temos a luva de procedimento e temos a luva cirúrgica, né? Para a gente dentro do centro de material, não tem essa necessidade da luva estéreo,
mas no centro cirúrgico, por conta, né, da biossegurança, né, em relação aos procedimentos que são assépticos, né, que não podem ter contaminação, é utilizado o quê? A luva estéril. Aqui, vamos supor, é uma luva de procedimento normal, né, sem estar estéril. E nós temos também as luvas, né, que são utilizadas dentro do centro de material, aquelas luvas de borracha, né? As luvas de borracha por conta dos materiais, dos produtos químicos, né? Dos agentes químicos que são utilizados, né? Para poder fazer a desinfecção dos materiais, né? Então, isso é importante. E dentro do centro cirúrgico, do centro de material, né? Que vamos focar aqui, que é o nosso trabalho, né? A nossa disciplina, nós temos que ter um controle muito rigoroso com a biossegurança, porque são materiais perfuro-cortantes, né? São materiais, muitos materiais ali, né? Vamos dizer, 90% dos materiais dentro da unidade, eles são materiais críticos, e que a pessoa, né, nós profissionais, deveremos ter muito cuidado. Por isso que cada agulha que se abre, cada lâmina de bisturi deve ser identificado para no fio, os fios de sutura, deve ser avaliado, né, quantos em termos de unidades, para poder você retirar de dentro da bandeja o número ideal, porque senão acaba o quê? Pode cair no chão, perfurar alguém, pode ficar na bandeja, alguém vai pegar, se cortar durante a esterilização, quando você for fazer o processo de esterilização da lavagem dos materiais. Então, é extremamente importante, né, essa questão da biossegurança, desse descarte, né, adequado, né? Vocês até não colocaram aqui, mas o descarte, né, o Descarpac é um protocolo, né, extremamente importante do descarte dos materiais, né, dos perfuro-cortantes, né, porque a gente sabe que não pode encher até em cima, existe um nível, né, para ser colocado, né, para poder não a barreira, né, que seria a barreira de segurança, né? Então deve ser o quê? Até o momento, até o local, né, que tem que ser indicado para esse descarte. As máscaras, né? Essa máscara aqui, vocês não precisavam ter colocado, que isso é máscara de inalação para o paciente, não é para proteção dos profissionais. Vocês, né, a gente está mostrando, porque é um trabalho que vocês têm e que vocês podem precisar um pouco mais na frente, né? Então, vocês podem retirar isso daqui e até acrescentar o quê? A face shield agora, né? E colocar, né? Porque esse não é um equipamento de proteção individual para o profissional. Ele é utilizado para inalação, né? Nebulização dos pacientes. Então, a gente tem a máscara de TNT, a N95 também. O descarte, né, tanto de luva quanto de máscara, tudo é muito importante. O óculos, o certo, mas não acontece em todas as unidades. Quando você é admitido, né, dentro de uma instituição para trabalhar, cada um deve receber o seu óculos, o óculos é individual, né? Tanto é que fala equipamento de proteção individual. Só o que acontece? Na unidade tem uns lá e todo mundo que chega usa, né? Não acaba não sendo individual, acaba sendo coletivo, acaba contaminando mais ainda também. O jaleco, a gente sabe, né? Também da importância, bem colocado, nada que... Oi. O face shield substitui o uso do óculos ou da máscara? Não. Você tem que botar a máscara por dentro, você tem que botar o óculos e o face shield por fora. Tá. Tá?
Gorro, sapato fechado, pro pé, tá tranquilo, direitinho. Imunização, extremamente Ô, importante. Juliana, Oi? a gente falou sobre descartar, que sim, tá lá em cima. Ai, eu não vi aqui, não. Lá em cima, aqui no terceiro aí. Ai, passou, Karina mostrou falou. que é, porque assim, só mostrou, mas não focou, assim, né, a margem de segurança, entendeu? Falou assim, mais superficial, entendeu? Isso que eu falei. Então, deixa eu falar aqui. A parte da imunização, todo profissional também de saúde, ele precisa apresentar a sua carteirinha de vacinação, né? Tá em dia. Aí eu já aproveito aqui também, vamos fazer nossa campanha, né? Vocês já, ano que vem, se Deus quiser, já vão estar em estágio. Eu preciso da caderneta de vocês em dia, porque em novembro eu já tenho que pegar os documentos de vocês, se Deus quiser. Então, eu preciso que vocês já comecem, né? Já fazer, né? Colocar em dia as imunizações de vocês. A vacina da gripe, né? Agora já podem tomar. Hepatite B, a tríplice e a dupla. A tríplice não é tão coisa, não, mas quem tiver condições, né, de estar tomando, porque às vezes não tem na unidade. E a dupla, né? E, então, hepatite, a gripe e a dupla é importante porque são 3 doses aqui, então vocês precisam já finalizar esse esquema até final do ano, para quando vocês me entregarem a documentação de vocês, já está com tudo em dia, tá bom? Karina, é importante você também já colocar isso no grupo. Foi bom, entendeu? Porque em novembro eu já tenho que pegar todas as documentações com vocês. Aí, mas assim, documenta identidade, CPF, isso eu pego, não precisa agora, né? Mas o que é importante é a gente falar sobre essa parte da imunização. Principalmente agora, né? Que a gente tem que ter uma segurança muito maior. Os acidentes com material biológico, né? A gente tem que reforçar, né? Porque qualquer acidente a gente tem que logo encaminhar, né? CCIH, médico do trabalho, também, para poder realizar todos os protocolos a serem seguidos. E aqui, tranquilo, tá bom? Tranquilo aí. Alguma pergunta? Alguma pergunta quanto ao trabalho? Não. Não. Então, ok. Quem vai agora? Acho que o grupo de Gisele quer. Gisele, Verne, Paulo. Deixa eu ver. Está esse daqui. Controle de qualidade. Posso começar, Juliana? Pode, deixa eu só ver aqui para botar aqui. Pode. Pode começar. Então tá. Boa noite, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o controle de infecções no serviço de saúde, principalmente no sítio cirúrgico.
e a monitorização desse processo é basicamente o controle da eficácia. As falhas na esterilização podem ocorrer devido a erros no operador, equipamento, instalação ou falhas combinadas. E a monitorização tem como objetivo detectar essas falhas e conferir segurança ao processo de esterilização. E é basicamente composta pelo meio físico, químico e biológico. Pode passar. O teste físico consiste em verificar os parâmetros da autoclave, se está de acordo com o manual de instrução do equipamento. Esses parâmetros são de tempo, temperatura e pressão. E é importante anotar após cada ciclo da autoclave, independente se teve sucesso ou teve alguma falha. É importante sempre realizar essa anotação. Agora é Jocelano. Oi, boa noite. Eu vou falar. Tá dando para me ouvir? Oi. Tá sim. Vou falar sobre os testes químicos. E são os indicadores químicos, que são umas fitas que, de acordo com a exposição à temperatura, ele vai mudar de cor. Elas podem ser fitas que podem indicar a exposição ao calor ou não, porque tem as fitas específicas à temperatura, ou de indicar ação diferente de componentes como o tempo, temperatura e vapor integradores. Pode passar. O outro teste é o teste de Boedic. Esse método testa a eficácia do sistema do vácuo. É somente do vácuo, no pré-vácuo. Condições do teste. Tem que realizar do dia de esterilizador usado, colocar a folha de teste no meio de uma pilha de campo de tecido, ou com 25 a 28 centímetros de altura. Essa pilha pode ser embalada em tecido ou papel, podendo ser atada com fita adesiva. A temperatura deve ser de 134 graus, 3,5 minutos, no máximo 4 minutos, sem secagem. Se as folhas não apresentarem homogeneidade ou coloração indicada, que ocorreu a formação de bolhas de ar e deve ser feita a revisão de equipamento. Ok. Agora acho que... Sou eu, Gisele. Gisele. Boa noite. A gente está falando sobre a qualidade, né, da esterilização, vou falar sobre o teste biológico. Os testes biológicos, eles são padronizados, eles contêm micro-organismos vivos e viáveis. Eles são mais para reconhecer a resistência dos métodos utilizados por causa do material que vai ser utilizado depois, e esses testes são eficazes, né, para o manuseio e o uso depois em alguns procedimentos. Esses testes são indicados em uso semanalmente e de usos biológicos em todas as cargas que contêm implementados, tanto vivos ou como micro-organismos. Pode passar, por favor. Então, nesses testes biológicos tem os indicadores. Esses indicadores, aí tem uma explicação, né? É colocado dentro de um pacote selecionado de difícil acesso para apresentação a vapor. Deve ser reservado o indicador piloto como teste ou incubador. O material é esterilizado e logo após o resfriamento são retirados os indicadores de dentro do material. O tempo necessário para o crescimento da cepa varia de 3 a 48 horas, de acordo com o teste biológico. Cepa eu pesquisei mais ou menos, são micro-organismos, são vírus. Pelo que eu entendi, são vírus que desenvolvem no decorrer, então são micro-organismos vivos, né? Então, do lado aí tem uma análise de resultados, que tem o aprovado, o reprovado e tem o reprovado, que são testes que se fazem para saber se esse teste biológico está eficaz, né? Então, sempre tem um teste e o controle. E
pelo que eu pesquisei por fora, né, analisando assim o nosso trabalho, esses testes biológicos, os indicadores devem ser reservados sempre de acordo com as normas, né? Os testes, eles têm que, os aprovados sempre tem sempre mostra o crescimento tanto de bactérias, e o controle é para ver que a bactéria tem, né, que o micro-organismo está vivo, então sempre tem que estar sendo realizado. E tem um material que é sempre feito com fitas zebradas, tem também os indicadores químicos de multiparatométricos, né, que mostra qual é a penetração de calor, vapor, para ver se está sendo vedado adequadamente. Agora é com o Werner, eu acho. Tá ouvindo? Oi? Sim, estamos ouvindo. Tá. E na esterilização sempre tem que ter identificação dos produtos. No caso, materiais e o ciclo da esterilização. Os materiais que são esterilizados, eles devem sempre conter o nome, tipo de esterilização, o lote, a data de validade e o nome do responsável pelo empacotamento. E o ciclo da esterilização, ele também deve conter um registro com lote, com conteúdo, a temperatura, o tempo da esterilização, o nome do operador, o resultado do teste biológico e o indicador químico obtido. E se houver qualquer intercorrência, também tem que ter a identificação da intercorrência. Aí está a rotina de monitorização. O ciclo padrão para aquecimento, ciclo específico com o pacote pronto de Boidic, que no caso é o que o Jô falou, que é um teste usado para avaliar o sistema de esterilização por remoção de ar, como se fosse um pré-vácuo. Aí o registro de temperatura, tempo e pressão. O primeiro ciclo é com carga, com IB, que no caso é índice de indicadores químicos e indicadores biológicos, em pacote desafio. E o indicador químico nas cargas subsequentes em pacote desafio. Indicador químico dentro de todos os pacotes críticos. Indicador biológico em todas as cargas contendo implantes. Indicadores de processo em todos os pacotes. Manutenção preventiva semanal e o registro de resultados dos indicadores impresso próprio. Aí tá uma frase, no caso que a gente colocou no trabalho. A segurança do paciente pode ser prejudicada pelo implante de um dispositivo não esterilizado. A esterilização de implantáveis deve ser rigidamente monitorada e toda carga contendo implante deve ser colocada em quarentena até que se comprove que o teste do indicador biológico apresente resultado negativo. Fim. Ok. Então, né, como vocês colocaram, esse controle de qualidade da esterilização, ele é de extrema importância, porque nós temos que estar fazendo essa monitorização, até nós mesmos, profissionais de outro setor, né, como eu falei com vocês já um dia, o centro de material, ele é o coração do hospital, né? Dali que sai todos os materiais, né, para todo o hospital. Então, quando esses materiais eles chegam em qualquer setor, né, do hospital, não só centro cirúrgico, né, especificamente, nós temos que estar fazendo essa conferência dessa segurança de todo o processo, não é do processo, na verdade. Nós temos que avaliar o quê? Como que veio a embalagem, quantos dias, né, já foi feita a esterilização daquele material, se está na validade, a validade aqui, né, vocês não colocaram aqui, né, mas o quê? A gente precisa, por exemplo, se for a bandeja, ela estiver envolvida no próprio pano cirúrgico, ele tem quanto tempo de validade? 1 semana de validade. No grau cirúrgico, ele tem, né, 1 mês de validade. Então, será que está dentro? Tem que ser assinado por quem realizou a esterilização, a data, tudo bonitinho, para não ter, né, esse problema. Então, é feito, né, os testes, né, físico-químicos,
né? O físico, a gente vai avaliar o tempo, temperatura, né? Pressão. Os químicos, eles são colocados dentro das bandejas também, né? Dentro das autoclaves, para saber se foi feito de forma adequada. Isso tem que ser feito diariamente, semanalmente, né? Os testes, eles são feitos em tempos diferentes, para poder saber se está sendo feita a esterilização corretamente nos ciclos que são determinados. Por que isso tudo aí? Nós temos que ter, né, como vocês colocaram aqui também, né, a esterilização, ela tem que ser muito bem realizada, porque você está lidando com o quê? Com a vida do paciente, e você pode provocar danos a esses pacientes se a esterilização não está sendo feita de forma correta, ou se algum processo dessa esterilização, dessas etapas da esterilização, não estão corretas. Então, a gente precisa, né, ter certeza de que aquele material está esterilizado corretamente. Tranquilo? Pergunta aí? Alguma pergunta? Não. Tranquilo. Eu acho que o outro grupo não vai apresentar, não, né? Juliana, Oi. tá me escutando? O Júlio, ele tá com a avó dele hoje. Então, eu tô até tentando... Ele ia apresentar junto comigo. Eu tô tentando falar com ele que eu não tô conseguindo. Ele pra não saber. vai conseguir apresentar, ele já me falou aqui. Você quer apresentar o trabalho sozinha? Não, tem eu e a Emily. A Emily também vai apresentar. Então, Só que apresenta. tem problema para ele por causa dele não poder? Não, tranquilo. Pode deixar, vocês apresentam, então, para poder logo terminar isso hoje. Tá bom. Bom? Então, vamos lá. Pega o remédio, Nari. Eu quero comer. Pode começar, Juliana? Tá mudo aqui, pode começar? Pode começar. Tá bom. Nosso grupo é Clarice, Deisiane, Emily e Júlio. Pode passar. Instrumental cirúrgico. Pode passar. Instrumental é todo material utilizado na realização de intervenções cirúrgicas, retiradas de pontas, exames, tratamentos e curativos. O melhor material para a fabricação é o aço inoxidável, pois apresenta maior durabilidade. A divisão dos instrumentais especiais são utilizados apenas em determinadas cirurgias e em tempos específicos, e os comuns são os instrumentos básicos utilizados em qualquer tipo de intervenção cirúrgica, como a diérese, corte, hemostasia, pensamento de vasos sanguíneos e síntese de sutura. A classificação, divisão didática dos instrumentos. De acordo com sua utilização, temos os seguintes instrumentos: instrumentação para diérese, instrumental para hemostasia, instrumental para síntese, instrumentos auxiliares, pinça de campo, afastadores, preensão, instrumentos especiais. Pode passar. Instrumental diérese é a fase de abertura, tem a função de cortar e de secar os tecidos, constituído pelos bisturis, tesouros, trépano e outros, utilizados nas cirurgias gerais, assim como nas especiais. Pode passar. O bisturi é o melhor instrumento para a secção dos tecidos, sendo um instrumental de corte por excelência.
Grande parte dos bisturis são cabos com uma extremidade destinada à fixação de lâminas descartáveis. Os cabos são designados por números, quanto menor o número, menor a lâmina, destinado a atos cirúrgicos delicados. Os cabos com números maiores apresentam um encaixe maior para a lâmina, também maiores, destinados a procedimentos cirúrgicos gerais. Pode passar. As tesouras são instrumentos de corte, podem ser curvas ou retas, fortes ou delicadas e em diversos tamanhos. Podem apresentar lâminas simples ou serrilhada e pontas rombas ou pontiagudas, ou uma combinação das duas. Aí tem a ponta fina, a ponta romba e a romba-romba. Pode passar. As tesouras de Metzebaum, apesar de ser mais utilizada em tecidos delicados, ela também é muito usada para cortes profundos no tecido. Disponível em diversos tamanhos, esse tipo de tesoura cirúrgica pode possuir lâminas curvas ou retas. A tesoura de Maio são muitos empregados na rotina cirúrgica, principalmente na versão R, para tecidos mais grosseiros em superfícies ou em cavidades e cortes de fios. Pode passar. Instrumental para hemostasia. É a fase de contenção do sangramento de vasos. As pinças hemostáticas são usadas em situações que exigem instrumentos mais longos. As pinças atraumáticas são usadas para hemostasia temporária, representadas por pinças nas formas retas e curvas, por exemplo, as pinças de Kelly, Halsted, Rochert e Minehan. Acho que é assim que se fala. Aí tem a pinça de Kelly reta e a curva, a pinça de Halsted reta e a curva, e a pinça de Rochert reta e a curva, e a pinça de Monahan. Agora é a Emily. Professora, tá me ouvindo? Tô sim, Emily. Pode falar. Então tá. Instrumental para síntese. Se destina para fechamentos de ferida cirúrgica, representado basicamente pelas agulhas de sutura e principalmente pelos fios cirúrgicos, grampos e fitas adesivas de pele. Pode passar. Aí temos os fios cirúrgicos absorvíveis, que são os fios cirúrgicos absorvíveis biológicos, e os sintéticos. Pode passar. Os fios absorvíveis são assimilados pelo tecido e são implantados, utilizados mais em estruturas internas. Origem animal, são fagocitados por meio de atividade enzimática durante a cicatrização. Origem sintética, são hidrolisados da reação com as moléculas de água dos líquidos corporais, que se degradam e são assimilados pelos tecidos de cicatrização. Os biológicos são conhecidos como catgut, nome de origem inglesa, mas não se usa esse material. É uma fibra natural de grande elasticidade e tenacidade. Impacto necessário que leva à ruptura, representada com uma do intestino. Normalmente, bovinos e suínos. Podem ser simples ou cromados. O catgut simples é indicado para os tecidos de rápida cicatrização com absorção total em 2 a 3 semanas. E o cromado, devido à impregnação com sais de ácido cromado, é totalmente absorvido em 6 meses.
Os fios cirúrgicos absorvíveis sintéticos são ácido poliglicólico, fio multifilamentar com excelente maleabilidade. O ácido poliglicólico é um material sintético obtido por meio de polimerização do ácido glicólico de fácil manuseio, forte, flexível e de boa tolerância. São utilizados em cirurgias ginecológicas, cirurgia geral e operação urológicas. Aqui tem o fio sintético e o fio biológico. Logo à frente isso. Fios não absorvíveis permanecem encapsulados, envolvidos por tecido fibroso nas estruturas internas e nas suturas de pele. Devem ser removidos entre o 7º e o 10º dia pós-operatório, utilizado mais em estruturas na parte da epiderme. Podem ser de origem animal, como a seda, de origem vegetal, como algodão e linho, e de origem sintética, como nylon, perlon, poliéster, ou de origem mineral, como fio. Aqui tem o porta-agulha, tem o grampo logo em seguida, e as fitas. As agulhas de sutura, os tamanhos. Instrumental auxiliares. Servem para facilitar o uso dos outros instrumentos. Pinça anatômica e o dente de rato. Instrumental de campo serve para fixação de campos que delimitam a área operatória, a pinça de campo. E os afastadores servem para afastar os tecidos abertos, pode ser autoelástico ou dinâmicos. Autoelásticos são usados para abertura da cavidade abdominal. Afastador Gosset. E o outro afastador, isso. Os dinâmicos são usados para a separação e abertura do campo operatório em diversas áreas do corpo. Preensão serve para segurar e suspender vísceras e órgãos. Aí tem a pinça Alice, que serve para segurar os músculos, né? E tecido mais robusto. Pinça de apreensão. E a outra de pinça de Collin. E a de apreensão Duval. Instrumentos especiais. São instrumentos específicos usados em cada tipo de cirurgia. Serão sempre diferentes para cada tipo de cirurgia e usados no momento nobre da mesma. Aqui tem a pinça de Abdi, que é utilizada para cirurgias de trato digestivo, e tem a pinça Satinsky, que é para cirurgia vasculares. E a biografia. Acabou.
Ok, só então vamos dar uma recapitulada, né? Essa parte dos instrumentais cirúrgicos, né? Ela é muito importante, né? Principalmente quem for trabalhar com centro cirúrgico, com centro de material, vai ter sim que conhecer todas as pistas, e isso com certeza com o tempo a pessoa vai se acostumando. Mas não significa que se você não for trabalhar no centro cirúrgico, que você não tem que conhecer, né? Com certeza tem que conhecer, porque quando, né, vocês falaram aqui, ó, nós utilizamos, né, quando é realizados exames curativos, então você precisa saber que pinça utilizar na hora de fazer uma retirada de ponto, de fazer uma sutura de uma pequena cirurgia, numa emergência. Então você vai ter que saber qual é o material, né, qual o tipo de fio que você vai precisar utilizar, né, naquele paciente, porque o médico ele vai solicitar e você vai precisar saber, né? Agora, para cirurgias específicas, né, algumas coisas obstétricas, ortopédicas, neurológicas, algumas pinças específicas, materiais, é mais difícil mesmo, né? Só quem for trabalhar mesmo no dia a dia. Mas o que vocês colocaram são essas mesmas, as que a gente precisa estar conhecendo, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, hoje não, deixa até para a semana que vem, o que é diérese, hemostasia, síntese, tá? Eles colocaram aqui, mas eu vou focar um pouco mais, né? No caso, as lâminas, o cabo de bisturi, isso é um cabo de bisturi, aonde a gente vai prender o quê? A lâmina de bisturi, né? Nós temos as tesouras, que a gente tem que também saber o que é ponta fina, o que é ponta romba, porque a gente precisa saber, né, para não lesar nenhum vaso, nenhum tecido e nada. As tesouras de Metzimbal, elas são extremamente utilizadas no dia a dia, de maio também. Então, é importante vocês também estarem conhecendo elas. Instrumental para hemostasia, é quando você tem que fazer, né, parar o sangramento naquele momento. Nós vamos utilizar quais? As pinças de Kelly, que tudo tem reta e tem curva, devido ao local que ele vai ficar, né? De que ele vai estar sendo acessado. A reta e nós temos a curva. Olha o formato dela. A reta e a Kelly é o que a gente mais utiliza também no dia a dia para realização de curativos, né? Que vai ser realizado. Nós temos as Halsters, também reta e curva. A Rochester, reta e curva. Ela é... Aí você fala assim, como que eu vou saber a diferença entre a Kelly e a Rochester? A Rochester, praticamente são iguais, só que ela tem a ponta, a extremidade dela é mais alongada do que a Kelly. A Kelly ela vai segurar vasos pequenos, vai fazer hemostasia de vasos pequenos. A Halsted, ela já é intermediária entre a Kelly e a Rochester. E a pinça de Bowden também. E se vocês observarem, todas as pinças, elas têm essa trava aqui embaixo, olha. Entendeu? Porque você pinça e deixa ela solta. Você não precisa ficar segurando, igual uma tesoura. Instrumental para síntese, porque pulou aqui, tá? Veio aqui para baixo. Aí tem os fios, né? Cirúrgicos, né? Que são absorvíveis, né? Biológicos e sintéticos. Depois eu vou pegar também um pouquinho. Catgut, né, que são mais utilizados, né? Catagut não, é Catgut, esse A saiu aqui a mais, tá bom? Temos simples, cromado, temos, né, que saber também qual é o que vai ser utilizado para cada circunstância, não só dentro de centro cirúrgico, como eu falei com vocês, porque às vezes vai fazer uma pequena cirurgia, uma sutura numa emergência, vai funcionar um acesso venoso profundo numa clínica médica, numa UTI, o que vai ser utilizado?
O porta-agulha é onde vai fazer, né? Você vai prender o fio para poder estar fazendo a sutura. Né? O grampo, dependendo da área, as fitas, né? Também dependendo da área, coisa. Os tamanhos, né, das agulhas, quanto o zero, tá vendo? Quanto maior a numeração, menor é o tamanho dessa agulha. Aí aqui, é porque pulou, né? Aqueles instrumentais de síntese. Nós temos as pinças anatômicas, as pinças dente de rato, ela tem uma garrinha que até fura um pouquinho o dedo se a gente der mole, né? Ó, são pinças, essas aqui, pinça de campo, você segura um campo no outro e você deixa suspenso para poder prender. Elas estão, posteriormente, elas vão estar contaminadas, a gente não pode estar mexendo o tempo inteiro. Os afastadores, afastador muito utilizado são os farabelfes. Também existem vários tamanhos. Apreensão, né? Nós temos a Alice, temos a Colin e a Duval, que a gente também vai utilizar muito a Colin para realização de cateterismo vesical, para fazer, né, a higienização, a asepsia do cateterismo vesical. Aí alguns instrumentais, né, mais específicos. Ok.